mais misturado, mais eclético, você pode escrever o que bem entender. Aí eu comecei a escrever matérias, outro tipo de matéria, sem ser de humor. Até que o Tarso chegou para mim e disse assim: você está se interessando por essas coisas de underground que tem nos Estados Unidos, esse negócio de contracultura, né? Então eu quero que você edite 2 páginas no Pasquim, que vai ter por título Underground. E eu disse assim, tá legal, eu faço. Quer dizer, a criação do Underground não foi minha. A ideia de fazer as 2 páginas do Underground não foi minha, foi do Tarso. Como, aliás, uma grande quantidade de coisas do Pasquim, a maior delas foram criações do Tarso, que era um excelente editor. E eu atribuo ao Tarso a responsabilidade maior pelo grande sucesso que o Pasquim fez. Eu me lembro que uma vez o Pasquim fez um aniversário, aí quando o Pasquim ainda existia, e relembrou a nossa prisão em 1970, quando nós todos, ou todos não, quase nós todos, fomos presos pelas autoridades militares e passamos 2 meses em cana na Vila Militar. Então, já tinham se passado, acho que 10 anos desse episódio e tudo, e o Pasquim foi fazer uma matéria comemorativa, e um dos desenhistas do Pasquim, não me lembro qual, fez um desenho de todas assim, na prisão, todos sentados numa mesa no Natal, porque a gente passou um Natal lá e conseguimos fazer uma mesa e vi comidas de Natal e até vinhos para a gente comemorar o Natal. E o cara caricaturou todo mundo, o Jaguar, o Francis, o Zeraldo, todo mundo, menos o Tarso. Quer dizer, expurgaram o Tarso, fizeram de conta que o Tarso não estava lá. Lavaram o Tarso da história do Pasquim e falam mal do Tarso até hoje e procuram diminuir e até eliminar, expurgar o Tarso do Pasquim, quer dizer, um verdadeiro expurgo stalinista que foi feito pelas pessoas do Pasquim em cima da figura do Tarso. Tá certo, não gosta do Tarso, brigou com o Tarso, pisoteia à vontade, mas não reconhecer o trabalho do Tarso no Pasquim e a responsabilidade que o Tarso teve pelo sucesso do Pasquim é uma prática totalitária, stalinista, de querer modificar o passado pela força dos pulsos. Dizer, não foi assim. Então, é preciso que o maluco do Maciel ainda esteja vivo para dizer, foi assim. Quem fez o Pasquim foi o Tarso, e o Pasquim foi uma criação do jornalista Tarso de Castro. O que se chamou de contracultura foi um fenômeno histórico bem localizado, né? Foi uma coisa da época. E, como a maioria das coisas que surgem no mundo, foi uma resposta, uma reação a um estado de coisas anterior. A realidade principal contra a qual se levantou a contracultura foi a realidade da repressão. Houve uma geração que achou que a repressão em todos os seus níveis era uma coisa não só inútil, como uma coisa prejudicial para o ser humano, uma coisa que impedia o ser humano de chegar à felicidade. Quando eu falo repressão em todos os níveis, quero dizer repressão no nível político, no nível social, no nível coletivo, e também repressão no nível interno, subjetivo, pessoal, né? As repressões externas e as repressões internas. Isso é uma coisa muito diferente da situação em que nós estamos vivendo, porque, como resultado desta luta contra a repressão, os poderes sociais, os poderes que controlam a sociedade
e que por isso, no final das contas, controlam também a consciência individual, a subjetividade das pessoas, esses poderes acharam ruim esse negócio de ficar essa coisa de repressão. Porque, olha, a repressão provoca reação, as pessoas lutam contra a repressão. Então, se esmeraram nos últimos anos ou nas últimas décadas de criar um mundo em que as pessoas fiquem convencidas de que não existe repressão. Então, hoje em dia, para os efeitos oficiais, não existe repressão. Não existe repressão externa, todo mundo pode pensar e dizer o que quiser. Não existe repressão interna, não há limitações, não, a moral sexual é completamente liberada, pode haver sacanagem à vontade, né? Hoje nós temos uma liberdade política. Liberdade política não tem mais a ditadura. Os Estados Unidos não estão mandando tropas para o Vietnã, no Brasil não tem ditadura militar, não está se prendendo, se torturando as pessoas, mas para quê? Para matar 90% da população brasileira de fome, de miséria, porque a miséria aumenta cada vez mais. Então, que liberdade é essa que foi dada pelo sistema para evitar a insurreição política? É uma liberdade assassina. Porque hoje pode-se morrer de fome à vontade sem que se acredite que haja a necessidade de qualquer espécie de protesto contra isso. Na filosofia ocidental, a minha principal influência foi o existencialismo, né? Fundamentalmente Jean-Paul Sartre, e depois, cada vez mais, e à medida que eu vou ficando mais velho, Heidegger, por quem eu vou me interessando cada vez mais, que é esse filósofo Martin Heidegger. E na época da contracultura, então que havia toda aquele interesse por formas culturais desprezadas pela universidade, que são muitas consideradas meras superstições, como astrologia, né? Outras simples maluquice. E uma coisa nessas que me interessou mais do que essas coisas todas, que são ocidentais, que foi o pensamento do Oriente, que é muito desprezado nas universidades, né? Os professores universitários desprezam o pensamento oriental como uma coisa assim muito infantil, muito primária, muito vagabunda, né? Mas que me interessou muito, especialmente o budismo, que eu considero uma forma de pensamento muito sutil, muito profunda. Então, outra influência forte